Muito boa noite de novo, amados irmãos, irmãs, amigos, alunos, alunas, ex-alunos, os meus familiares, todos vocês. Vou sempre começar falando de todos vocês, que são a parte mais importante aqui desse canal, desses vídeos, né? O meu desejo, o desejo de Deus, com certeza, é que essa palavra possa alcançar cada um de vocês. Alcançar os familiares de vocês, o coração de cada um. E o meu coração também. Estou aqui falando de Deus, tá certo? E também, de novo, encorajá-los a se inscrever, quem não é inscrito, e a divulgar, ajudar a divulgar para a família, para os amigos, tá bom? Não vamos ter vergonha de Deus, vamos levar Deus adiante, vamos levar a palavra de Deus às pessoas, tá certo? Vamos dar continuidade aos nossos Fundamentos da Fé Cristã, volume 3. O título é A Palavra, parte 2. Vou ler aqui a leitura de referência, como sempre, Mateus 22, 29 e Lucas 10, 26. Ok? Mateus 22, 29 e Lucas 10, 26. Já vou lá para o meio já de Mateus. Peraí. Mateus 22, 29. Eita, acho que eu fui muito, desculpa aí. Fui muito. Estou voltando, 22, 29, opa, cheguei. Aqui diz, respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, importante conhecer as Escrituras, né? Lucas 10, versículo 26, vamos ver se eu acerto aqui de cara. Olha, mandei bem. Lucas 10, 26, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. É isso mesmo, né? Deixa eu ver se eu estou no Lucas certo aqui. Eu estou no Lucas 11. Calma aí que eu troquei, me desculpem. 10, 26. Agora ficou bom. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretais? Só isso, pequenininho. A isto respondeu, eu vou ler o 27 para ficar legal. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então é isso, é gastar-se para amar a Deus, tá certo? Título grandão, os princípios de interpretação da palavra. Interpretar, dar significado preciso, compreender literalmente a palavra de Deus, interpretar uma passagem de maneira a considerar as diferentes pensações. A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Um versículo não pode ser tomado separadamente. As interpretações devem ser compatíveis, considerar a quem foram faladas as palavras. Algumas vezes ouvimos alguém dizer que o capítulo 14 do Evangelho de João mostra o Senhor Jesus indo para o céu preparar mansões celestiais para os crentes. Mas será que essa interpretação está correta? Será que o Senhor ainda não voltou porque está preparando as tais mansões? Por vezes entendemos de acordo com nossos conceitos o que a Bíblia diz, daí somos levados ao engano. Ela contém o pensamento de Deus, portanto precisamos aprender a penetrar nos pensamentos de Deus para entendê-la. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 58, versículos 8 e 9. Interpretar, dar o significado preciso. Nesta lição, vamos abordar um assunto muito delicado e importante. Princípios de interpretação da Bíblia. Em certa ocasião, o Senhor Jesus respondeu aos saduceus que diziam não haver ressurreição. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Está em Mateus 22, 29. Eles haviam lido Moisés, estudado a lei, se esforçaram muito para trazer um argumento forte para basear a interpretação de que não poderia existir a ressurreição. No entanto, o Senhor foi categórico ao dizer que erraram em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, leram, laboraram muito e erraram na interpretação da palavra de Deus. Será que isso pode acontecer conosco? Sim, pode. Por isso, a necessidade de conhecer alguns princípios básicos de interpretação das Escrituras.
É certo que o assunto é muito vasto, mas acreditamos que esta lição pode ajudar em alguma medida aos amantes da palavra de Deus. Compreender literalmente a palavra de Deus. O primeiro passo para interpretar a Bíblia é compreender que ela diz literalmente. Não podemos interpretar de forma aleatória o que lemos. É necessário se apegar primeiramente ao que está escrito. Temos por certo que o registro bíblico é o que Deus queria que estivesse ali. Letra por letra. Palavra por palavra. Portanto, não se pode pular etapas e dar interpretações conforme a imaginação. Falta de cuidado e precipitação podem causar grandes problemas. Devemos ler e entender o que está escrito e nos apegar ao máximo ao sentido literal do texto. Precisamos ter a consciência de que Deus registrou suas palavras para homens lerem e não espiritualizar cada palavra das Escrituras. Tomemos o exemplo do nascimento do Senhor Jesus. Muitas profecias foram dadas a respeito de sua vinda. São as chamadas profecias messiânicas, mas algumas delas poderiam causar conflitos e cair em descrédito. Vejamos o que se fala a respeito de onde viria o Cristo. Em Mateus, Herodes convocou os principais sacerdotes e escribas para saber onde o Cristo nasceria. Eles responderam: em Belém da Judéia. Porém, assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá. Mateus 2, 4-6. Isso estava de acordo com a profecia de Miqueias 5:2. No entanto, outra profecia dizia: do Egito chamei o meu filho. Oséias 11:1. Ainda outros profetas indicavam: ele será chamado Nazareno. Mateus 2:23. De onde afinal viria o Cristo? De Belém, do Egito ou de Nazaré? Se colocássemos juntas essas afirmações antes da vinda de Cristo, o que faríamos? Poderíamos ser tentados a fazer uma interpretação espiritual de algum desses lugares. No entanto, Jesus nasceu em Belém, fugiu para o Egito e foi chamado de lá para morar em Nazaré. Tudo se cumpriu literalmente. Esse é um exemplo de que devemos ter cuidado para não usar descuidadamente interpretações criativas. Somente quando a interpretação literal de uma passagem, seja profecia ou parábola, for ilógica, é que se deve interpretar espiritualmente. Esses casos não são muitos, portanto, devemos julgar com atenção se um texto deve ser interpretado literal ou espiritualmente. Interpretar uma passagem de maneira literal ou espiritual. Ao ler um trecho da Bíblia, não devemos interpretar mesclando a maneira literal e espiritual ao mesmo tempo. Não se deve aplicar a interpretação literal em uma parte e em outra espiritual. Se a passagem exige uma interpretação literal, então todo o seu conteúdo deve ser interpretado literalmente. De outra maneira, se o trecho requer interpretação espiritual, o mesmo princípio deve ser usado para toda a passagem. Um exemplo disso é o diálogo entre o Senhor Jesus e Nicodemos em João 3. O Senhor lhe afirmou que ele precisava nascer de novo. Ao que Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos teve dificuldade em entender que o Senhor se referia ao nascimento espiritual. Por isso o Senhor lhe explicou no versículo 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A entrada no reino de Deus é mediante o nascimento espiritual e não o nascimento carnal. Em João 3,5, alguns interpretam a água como conotação espiritual, como se fosse a palavra de Deus, mas interpretam o Espírito como literal. Sem dúvida, o Espírito é literal, é o Espírito Santo. Se o Espírito é literal, deve ser o mesmo com a água. Ela se refere à água do batismo, que João pregava. A água diz respeito à água do batismo. Nicodemos era fariseu, e todos os fariseus estavam familiarizados com o batismo de João. O mesmo princípio Pedro usou em sua pregação no dia de Pentecostes: arrepender-se, ser batizado nas águas e receber o Espírito Santo. Atos 2,38. Assim, em João 3,5, Espírito é um termo literal na afirmação de Jesus, e água também o é, pois está na mesma declaração. Considerar as diferentes dispensações de Deus. As dispensações são os períodos diferentes em que Deus se relaciona com os homens. Conforme a dispensação, a maneira pela qual Deus se relaciona com o homem varia. Podemos citar duas grandes dispensações: a dispensação da lei, ou a era da lei, e a dispensação da graça, ou era da graça. João 1,17.
A palavra dispensação em Efésios 3:2 significa o seguinte: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. No grego original é oikonomia, que significa administração de uma casa. Portanto, é a maneira de Deus administrar seus negócios. Nesse versículo, então, temos a economia da graça e a dispensação da graça. A economia da lei é diferente da economia da graça. Logo, se pode usar o mesmo princípio para interpretar uma passagem bíblica relacionada com a dispensação da lei e uma passagem que diz respeito à dispensação da graça. Muitos itens da antiga dispensação são aplicados como sombras das realidades trazidas por Cristo na nova aliança. É por isso que João 1,17 diz: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Verdade é a realidade espiritual dos itens que eram sombras no Antigo Testamento. Assim, Paulo indica que devemos considerar as diferenças de dispensações ao dizer que tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Colossenses 2, versículo 17. Por exemplo, devemos hoje celebrar a Páscoa como determinado por Deus aos judeus em Êxodo 12? Certamente não. Paulo deixou bem claro: Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 7, 8. Esse é um princípio muito importante na interpretação da palavra de Deus. A Bíblia explica a própria Bíblia. Outro importantíssimo princípio a levar em conta é que a Bíblia deve ser usada para interpretar a própria Bíblia. Nada deve influenciar mais o nosso entendimento da palavra do Senhor do que a própria Escritura Sagrada. Comparando com termos culinários, a Bíblia tem o seu sabor característico. Não podemos trazer temperos diferentes para colocar nas interpretações da palavra. No início falamos sobre o Evangelho de João 14, em que muitos interpretam que o Senhor Jesus foi preparar mansões celestiais para os seus seguidores. Vejamos o que está escrito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, de 1 a 3. O Senhor falou da casa de meu pai. Que casa é essa? Em João 2, o Senhor disse que a casa do pai era o templo, mas em seguida mostra que ele mesmo era o templo, falando do seu corpo, que depois de morto seria ressuscitado ao terceiro dia. Versículos 13 a 22. Paulo também afirmou a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo 3,15. O corpo de Cristo é a igreja. Efésios 1, 22 e 23, Colossenses 1, 24. Então, não podemos ter uma interpretação da casa de meu pai usando outro conceito. Devemos nos restringir ao que a Bíblia diz. E quanto às moradas, que está no próprio texto de João 14, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. De acordo com Jesus, a morada é quem ama o Senhor e guarda a sua palavra. Você, leitor, é a morada de Deus? Graças a Deus, na igreja há muitas moradas, muitos indivíduos, né? O Senhor já fez de você uma morada. Não, aqui é uma pergunta. O Senhor já fez de você uma morada? Então o Senhor já preparou o lugar. Ele já foi e voltou. Ele foi por meio da morte e voltou por meio da ressurreição. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, em carne, e estará em vós, em espírito. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Esse é apenas um exemplo de interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Há muitos conceitos que se tornaram tradicionais no meio cristão. Mas será que não tem outro tempero? Que o Senhor nos abençoe,
e nos dê discernimento na interpretação de sua palavra. A Bíblia não precisa da nossa ajuda, né? Um versículo não pode ser tomado isoladamente como uma verdade completa. É outro ponto sério, né? Não se pode basear uma interpretação no único versículo. Muitos outros versículos devem apoiar uma verdade bíblica. Ao afirmar, por exemplo, que o homem é justificado pela fé, é necessário apresentar vários versículos para definir essa verdade, como Atos 13:39, Romanos 3:28 e Romanos 5:1, Gálatas 2:16, Gálatas 3:8 e o versículo 11 e o 24. Portanto, não há atalhos. É necessário conhecer a Bíblia e buscar muitos versículos para apoiar ou definir uma interpretação. Infelizmente, alguns caem no erro de tomar apenas uma passagem da Bíblia e fazem ousadas asseverações. Paulo diz isso em 1 Timóteo 1:7. As interpretações devem ser compatíveis com toda a Bíblia. Nenhuma verdade pode ser estabelecida se não estiver em concordância com toda a Bíblia. Se há alguma interpretação baseada num só versículo ou mais, que se contrapõe a outros versículos, tal interpretação deve ser questionada e até desconsiderada. Para se concluir uma verdade ou interpretação, é necessário que todos os versículos se harmonizem. Toda análise de uma verdade bíblica deve ter a conciliação com todos os versículos. Do contrário, não é confiável. Considerar a quem foram faladas as palavras da narrativa. Algo a se considerar é para quem determinada palavra é dirigida na Bíblia. Por vezes, uma mensagem tem como alvo judeus, outras vezes os incrédulos, e ainda outras aos cristãos de determinada cidade ou região. Grande parte do Antigo Testamento é endereçada aos judeus. Daí é preciso entender que há muitas questões peculiares aos judeus. No Novo Testamento, também há passagens relacionadas ao povo judeu, à igreja e aos gentios. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, em seus capítulos 24 e 25, apresenta profecias sobre o tempo do fim. Nesses capítulos, o Senhor fala uma palavra dirigida aos judeus. Depois se dirige à igreja. O Mateus 24, de 1 a 31, é dirigido aos judeus. Mateus 24, de 32 até Mateus 25, 30, é dirigido à igreja. E conclui falando às nações, ou gentios. 25, de 31 a 46. Logo, nem sempre podemos aplicar aos gentios uma palavra falada aos judeus. É importante saber a quem é dirigida uma mensagem para poder aplicá-la. Muito bem? Amém? Espero que vocês tenham gostado dessa lição. Louvado seja o Senhor. Boa noite a todos.